E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Matos Ael e eu faço um vídeo sobre rotina de estudo e Enem. Se você já me conhece, fico feliz que esteja acompanhando os vídeos aqui no canal. Bom, o vídeo de hoje é sobre como eu estudei matemática para o Enem 2020. Eu vi que muitas pessoas pediram para que eu fizesse vídeos falando como eu estudei para o Enem do ano anterior. E então eu vou dar início a essa série a partir desse vídeo aqui, onde eu vou falar de matemática e como eu consegui chegar nos mais de 35 acertos do Enem 2020. Caso você não tenha assistido ainda, eu tenho um vídeo aqui nesse canal onde eu conto um pouco mais sobre os meus acertos no Enem 2020. Corre lá para ver. Então, pessoal, no Enem 2020 eu acertei 36 acertos das 44 questões de matemática, tendo visto que foi uma anulada. Eu acredito que isso vai me garantir cerca de 850 pontos, em média, creio eu. E então eu vou contar para vocês como foi que eu consegui obter esse desempenho, sendo que na primeira vez que eu fiz Enem eu acertei menos de 20 questões e tirei 600 e poucos pontos, né? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu sei que isso é um pouco repetitivo e que a gente vê isso por vários outros lugares por aí, mas é que é de muita importância e o óbvio precisa ser dito. Você precisa saber matemática básica, você precisa estudar matemática básica. Se você não domina matemática básica ainda, é o que você precisa estudar, é o primeiro passo que você tem que fazer para conseguir tirar uma nota boa no Enem. É o pontapé inicial, estudar matemática básica. Quando eu falo matemática básica, eu falo de regra de 3, razão e proporção, porcentagem, juros simples, interpretação gráfica, equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Esses conteúdos que são base da matemática. Inclusive eu tenho um vídeo aqui nesse canal, onde eu libero para vocês um PDF com todos os conteúdos, ou quase todos os conteúdos de matemática básica que você precisa estudar para o Enem. É só conferir aqui que tem um vídeo no meu canal falando sobre isso. Então galera, retomando o assunto, não tenha vergonha de voltar na base para estudar esses conteúdos, porque só com esses conteúdos que eu comentei para você aqui anteriormente, que é a matemática básica, você vai conseguir acertar mais de 20 questões do Enem e vai garantir mais de 700 pontos, o que já é uma nota excepcional, já está muito acima da média. E para atingir os 800 pontos ou mais, você precisa estudar mais ou menos outros dois conteúdos, que são estatística, com os conteúdos de média, média aritmética ponderada, mediana e moda, e também desvio padrão. E além disso, você tem que estudar geometria, geometria plana e espacial. Aí você vai ter que saber calcular área de figuras planas, calcular perímetro. E para as figuras espaciais você vai ter que calcular o volume, saber reconhecer as figuras. Enfim, você tem que ter um conhecimento básico de geometria, tanto plana quanto espacial, não analítica. A analítica ela cai no Enem? Sim, mas são questões muito específicas, não é um conteúdo que é muito frequente. Mas geometria plana e espacial, você precisa saber sim. Então, pessoal, com esses três conteúdos que eu falei para vocês, matemática básica, estatística e as geometrias plana e espacial, eu sei que parece pouco, mas na verdade é muita coisa, mas se você dominar esses conteúdos, você já vai ser capaz de acertar mais de 35 questões no Enem. Pode ter certeza, porque a maioria das questões elas englobam assuntos que estão dentro dessas áreas. Então minha recomendação, se você não domina esses conteúdos, você começa por eles para dominar esses conteúdos, porque eles são os conteúdos de maior recorrência, são, consequentemente, as questões mais fáceis, as questões fáceis e médias são desses conteúdos e que você precisa acertar para se quiser ir bem no Enem. E lembre-se, galera, para dominar matemática, você precisa fazer muitas questões. Não adianta você só ver a teoria, ver o professor resolvendo os exercícios e achar que você já aprendeu aquilo ali e vai conseguir fazer aquilo na prova. Não é assim que funciona para matemática, beleza? Você tem que fazer muitos e muitos exercícios. Eu sei que isso também é repetitivo, mas eu tenho que reiterar, porque é isso que faz a diferença. É o que a galera não faz. A maioria das pessoas não faz listas imensas de geometria, não faz listas imensas de matemática básica para aprender de fato. E aí ficam com um aprendizado muito frágil. E quando chega na prova, elas não conseguem aplicar o conteúdo que foi aprendido para resolver as questões. Inclusive, se você já tiver uma base sólida em matemática e já tiver visto algum desses conteúdos que eu comentei aqui para você, mesmo que superficialmente, você pode tentar agora estudar esses conteúdos a partir das questões. Em vez de você começar pela aula para depois pular para fazer as questões sobre o conteúdo, você pode pegar algumas questões desses conteúdos que eu comentei para vocês e aí vocês fazem. Quando vocês identificarem que vocês estão esquecendo de alguma coisa, não lembra de uma fórmula, não sabe como aplicar alguma coisa ali, você vai na aula e estuda aquilo ali, ou num livro, alguma coisa do tipo. E depois de fazer isso, você vai ter um estudo mais direcionado, porque você está focando nos seus erros nas questões e está indo buscar na teoria especificamente aquilo que você está errando. Vai ser um estudo muito mais direcionado, muito mais inteligente e muito mais sólido, inclusive. Então, se você já tem uma noçãozinha básica desses conteúdos que eu comentei para você, eu recomendo que você faça isso agora.
Outra coisa que me fez também ter esse resultado do Enem 2020 foi observar que o Enem ele possui um padrão de questões. Muitas vezes as questões do Enem elas se repetem. Muitas vezes não, na maioria das vezes, na verdade, em quase todas as provas você consegue identificar algumas questões que se repetiram ao longo dos anos. Por exemplo, galera, no Enem desse ano tinha uma questão lá que era para calcular a média de jogadores, após eles retirarem um determinado jogador e colocar outro com altura diferente e queria saber a nova média. Essa questão é uma questão clássica, já caiu várias vezes no Enem e a gente precisa saber resolver, porque provavelmente ela pode cair outras vezes. Também tem questões de divisão diretamente proporcional, quando a gente tem filhos com idades diferentes e a gente vai dividir um certo valor para cada filho diretamente proporcional à sua idade. A gente também tem questões bem clássicas também de porcentagem, para calcular simplesmente a porcentagem de um número. Sem falar de questões que solicitam para a gente calcular a área de um triângulo, a área de um cilindro, o volume de uma esfera. Enfim, galera, todas essas situações assim que são bem clássicas a gente precisa saber, porque é o que a Enem vai cobrar da gente. Apesar de toda aquela contextualização das questões, no fundo, são essas questões clássicas, são esses conhecimentos clássicos de cada conteúdo que a gente vai precisar saber. E galera, eu consigo dizer isso aqui para vocês, quais são as questões clássicas, não porque eu sou alguém expert no assunto, muito pelo contrário, mas sim porque eu fiz muitas questões do Enem, eu fiz várias provas do Enem, quase todas as provas do Enem de matemática, por exemplo, eu fiz. Então eu consegui identificar muitas questões que se repetem, e é outra recomendação que eu dou para vocês, façam as provas do Enem, façam as provas antigas do Enem. Nada vai preparar melhor vocês para a prova de matemática, que é o que eu estou falando agora no momento, para o Enem, do que as próprias provas anteriores. Sem falar que vai ficar muitas vezes previsível, né? Porque depois de tantas vezes você vê um determinado tipo de questão ou como um assunto é cobrado, você vai meio que internalizar aquilo ali e saber até o que esperar no dia da prova do Enem. Outra coisa, pessoal, se vocês conseguirem, o ideal é que vocês façam as provas do Enem como simulado. Por quê? Porque além de você estar treinando a prova em si, os conteúdos que você estudou, você vai estar treinando o seu tempo, vai estar treinando o seu emocional, que é uma coisa que também é muito importante, né? E aí você vai ver como você consegue administrar o seu tempo na hora da prova, tendo em vista que a prova do Enem deve ser feita em ritmo industrial, né? Então, fazer simulados também é uma forma muito importante para que você consiga aumentar o seu desempenho na prova de matemática. No começo, galera, é muito difícil a gente resolver simulado, né? Pelo menos para mim foi muito difícil, mas à medida que a gente vai fazendo os simulados, a gente vai vendo que vamos criando estratégias para fazer a prova mais rápido, para resolver as questões mais rápido, o raciocínio da gente fica mais rápido e aí a coisa vai fluindo ao longo do tempo. O importante é vocês começarem e seguirem com esse hábito de fazer simulados, porque aí a coisa vai fluir com mais tranquilidade e quando chegar no dia da prova vai ser só mais um simulado. Então, galera, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e mandar esse vídeo para um amigo que vai fazer o Enem e quer acertar mais de 35 questões. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.